Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje, não sei se foi por termos estado em semana de Halloween, parece que o tema é meio assustador, pelo menos para mim. Para ti é capaz de ser. Porque tu propuseste que hoje me querias fazer 4 perguntas totalmente E aleatórias. tu não vais ter a mínima ideia sobre o que é que vão ser estas perguntas. E são perguntas, eu vou utilizar a palavra, difíceis. Sim. E eu não sei se tu vais, tu depois do episódio és capaz de me chatear por causa destas perguntas. Ok, boa. És capaz de dizer, Fominha, essa pergunta não, porque é que tinha... Ok, Pronto. pronto. Felizmente... Mas eu tenho as costas largas Sim, e aguentas. e acho que aguento e vou arriscar. Está bem. Porque são perguntas interessantes. São 4? São 4. E temos que falar sobre as 4, é? Pronto, a ideia é essa, mas vamos Tá bem, começar. tá bem. Assim Tens eu alguma vou- coisa que queres falar primeiro? Não é isso. Assim eu vou controlando mais ou menos o tempo e já sei que só tenho que... Sim? Deixa-me só fazer... Yeah. Por acaso tenho uma coisa para dizer antes de Sim. começarmos. Tenho Yeah. uma coisa. Que no outro dia estava a discutir com um grupo de alunos numa aula o poder do enquadramento. Do enquadramento que nós criamos para o momento seguinte. E que o enquadramento que tu criaste agora foi assustador. Eu estou aqui a segurar-me na cadeira, já com medo do que vem aí. Ok? Portanto, vou respirar fundo. Eu não tenho respostas a essa pergunta. Ok. Sim, Agora a sério, manda vir. Então, Sim. olha, estas são perguntas que me apareceram por aí, está bem? Ok. Então, primeira pergunta. Uhum. Tenho 23 anos. São perguntas de pessoas. Ok. Eu não tenho 23 anos. Sim. Tenho 23 anos e nunca estive apaixonado, mas gostava muito de me apaixonar. O que é que eu devo fazer para me apaixonar? Então a primeira é tipo o consultório sentimental. Sim, mas as outras perguntas não têm nada a ver com Sim, estas. sim. Sim. Como é que se faz para se apaixonar? É essa a pergunta, não é? Olha, mas eu se calhar, se eu estivesse a conversar com esta pessoa, se fosse uma sessão de coaching, eu acho que a primeira pergunta que eu ia fazer é como é que a pessoa sabe que não esteve apaixonado, não é? Exato. Porque tu, para saberes que não estiveste uma coisa, tens que saber o que é essa coisa, não é? Por exemplo, para tu saberes que não estou feliz, ou não estou alegre, ou não estou entusiasmado, é porque tu sabes o que é que são esses estados. Sim, não é? tens uma referência desse Tens uma estado. referência e sabes que, por comparação com esse estado que eu já experimentei, este não é esse, é diferente ou é oposto. E pode ser que se tenha uma série de expectativas em relação ao que é o sentimento de estar apaixonado. Exatamente, exatamente. É como, eu noto que há assim uns estados que não são tão acessíveis, que não são tão comuns e que nós aprendemos sobre eles de forma indireta ouvindo outras pessoas a descrever os estados, não é? Exato. E, por exemplo, essa descrição, de onde é que vem a descrição do que é estar apaixonado? Eu posso ter ouvido amigos a falarem-me sobre isso. Podes ter lido livros, visto Sim. séries, filmes. Filmes, séries, e até que ponto é que a descrição desse estado, que é um estado, tu já estiveste apaixonada? Estou apaixonada, sou apaixonada. Já estiveste e estás apaixonada por pessoas, por ideias, por... Yeah. Sabes que eu acho que há uma diferença entre estar apaixonado e sentir paixão. Ok, sim. E acho que talvez... Estava aqui eu também estou a refletir agora neste momento sobre isso, mas acho que às vezes, se calhar, a ideia de estar apaixonado está muito confundida com o sentir paixão. Sim. Sim, que eu acho que são duas coisas diferentes. Mas mesmo a paixão, não é? Às vezes as pessoas podem, por exemplo, sentir-se muito entusiasmadas em relação a alguém que conheceram ou com quem se envolveram, com quem criaram proximidade, pensarem muito nessa pessoa, terem vontade de passar tempo com essa pessoa. Só que quando lhes perguntas, estás apaixonado? Não é? Onde é que tu vais buscar essa referência? Não é? E se tu tiveres uma referência de que estar apaixonado é uma coisa assim... que parece do outro mundo, não é? Que não é um estado do cotidiano, é uma coisa absolutamente avassaladora. Certo. Tu podes dizer, por comparação com essa ideia,
então eu não devo estar apaixonado. Exato. Daí eu ter feito este comentário em relação à diferença entre estar apaixonado e sentir paixão. Sim. Né? Porque eu acho que o caso que tu trouxeste é interessante, porque é alguém que diz, eu nunca estive. Né? Porque há coisas que nós nunca estivemos. Imagina, por exemplo, não sei se então é um exemplo feliz, mas imagina que tu nunca estiveste embriagada, ok? Nunca estiveste. Portanto, tu não tens uma referência interna do que é estar embriagado. Mas viste pessoas aparentemente embriagadas. Viste como elas falavam, ou como se comportavam, ou como elas descreviam o que é estar embriagado e começaste a criar representações internas de, ok, estar embriagado deve ser isto. Mas tu própria nunca estiveste nesse estado. Então, quando tu a primeira vez experimentas álcool, imagina, e começas a sentir alguns dos efeitos físicos do álcool, como é que tu sabes que aquilo já é estar embriagado? Ou seja, é preciso mais? Sabes, E também como o efeito do álcool é diferente para diferentes pessoas. Isso. E para diferentes momentos e diferentes tipos de álcool. Portanto, né? será que estar apaixonado também é diferente para diferentes pessoas? Sim, e acredito que diferentes pessoas sentem com intensidades diferentes também, não é? Algumas pessoas sentem com muita intensidade. Ou pelo menos dizem que sentem com muita intensidade. Certo. Acho que aí é outra coisa, porque nós somos... Não é? Estes relatos, há muitas pessoas que falam muito grandiosamente sobre os sentimentos, mas nós não conseguimos saber de certeza que elas sentem mais do que nós estamos a sentir também, não é? Sim, até porque porque... o sentimento e a emoção é totalmente individual. Certo. Nós não Porque podemos saber. há ideias que estão muito construídas, não é? A ideia de que, por exemplo, que pá, o dia mais feliz da tua vida é o dia do casamento. Quando as pessoas fazem uma reflexão objetiva sobre o tema, não é? Dizem, é esse mesmo. Quer dizer, se tu estás muito segura que queres estar com aquela pessoa e estás muito segura da relação com aquela pessoa, é o facto de fazeres uma cerimónia à volta daquilo que faz com que seja... Pode ser um termo muito especial, mas há aqui uma subjetividade muito grande e há sobretudo uma grande construção à volta disto. Claro. Há alguma coisa que podemos observar à partida quando alguém está apaixonado, que é os hormonas presentes no corpo da pessoa. Que à partida, os níveis de ocitocina estão, não só a ocitocina, mas como costumamos chamar isso de hormona do amor, não é? Estarão mais altos. Então, dicas, porque a pessoa que está a perguntar o que é que eu devo fazer para me sentir apaixonada. Então, estou a tentar ser prática, está bem? Sim. Então, há atividades que promovem a produção da ocitocina, do ocitocina, é U ou A? O hormônio. Eu acho que é oxitocina em português. Oxitocina. É com X. Sim, U é Diz? U, A, oxitocina. Sim. Oxitocina. Whatever. Sim. Atividades que promovem a produção da ocitocina. Muitas vezes Tu não falamos... queres mesmo dizer oxitocina. Está bem, pronto. Dizem para quem estudou isso mais na área de da amamentação ou de gravidez e parto, sabe que esta hormona também está envolvida nestes momentos. Mas também é muito o toque, não é? Portanto, e outras atividades que possam estimular a ocitocina com uma certa pessoa podem ajudar e observar a sensação naquele momento, não é? Aquilo que tu estavas a propor no início, será que a pessoa não sentiu? No fundo é entrar mesmo no corpo e procurar o que é que está lá. Eu acho que tenho duas dicas, então. A primeira dica é desfazer-se, desapegar-se de ideias pré-concebidas sobre o que é apaixonar, não é? Por exemplo, aquela ideia do apaixonar-me é o amor à primeira vista, é uma coisa arrebatadora, o teu cérebro fica estupidificado porque aquilo é a única coisa que te interessa. Pode acontecer dessa forma ou não. Yeah. E, portanto, libertar-me disso, desapegar-me disso e ter... Sim, das ideias preconcebidas em relação ao que é estar apaixonado ou apaixonado. O que é estar? Porque senão pode-me impedir de experienciar outras coisas por estar constantemente a dizer não deve ser isto, não deve ser isto. E outra coisa que é muito importante é eu abrir-me ao outro e aos relacionamentos.
Porque não, se eu me fechar sempre às emoções, se eu me fechar à intimidade, se eu me fechar Ou se eu estou, num momento, à espera de sentir uma determinada sim, coisa. e tiver intenção, em vez de estar a abrir-me ao momento, estou em intenção, não é? Estou a conhecer alguém e em vez de só, com curiosidade, aprender sobre a pessoa, fazer perguntas e conseguir perceber o que é que eu sinto em relação a esta pessoa, só estou com a tensão de, será que me vou apaixonar? Eu não me apaixonei, já passaram 2 minutos, eu não me apaixonei. Quando é que eu me apaixono? É o segundo encontro? Eu sei. Se abandonar esta tensão e, pelo contrário, ser só aberto e curioso, pode nos levar a descobrir a nossa paixão, a nossa forma de nos apaixonarmos. Yeah. Mais uma dica, Google it. Yeah. Acho que eu já me apaixonei de muitas formas diferentes, com intensidades diferentes. Sim. E para mim também o apaixonar-me pode ser sem ser no sentido romântico. Romântico, certo. Yeah. certo. Yeah. Uhum. Mas bom, mas eu tenho certeza que há artigos online mais sobre este tema. E as atividades que promovem a ocitocina também podem ser boas. Sim. Se tens um interesse mínimo em alguém, não é? Se sentes intimidade com alguém, há também certos tipos de toque, ou aquele famoso abraço dos 20 segundos que o Gottman fala, ou olhar nos olhos durante bastante tempo. Ou qualquer tipo de atividade que tu fazes com a pessoa em que utilizam o corpo da mesma forma, em espelhamento, praticar desporto juntos, dançar. Nós sabemos que essas experiências promovem a aproximação e podem aumentar a probabilidade de tu entrares num processo que possa chamar de apaixonamento. Certo. Portanto, se há alguém assim com um potencial interesse aí, pode-se também experimentar isso. Ok. Também. Boa. Ok. Então, já nos safamos da primeira, foi? Acho que sim. Boa. A segunda pergunta. Uma pergunta polémica. Ok. Será que posso continuar a consumir o conteúdo de um artista, de um autor, de um pintor, de um professor, mesmo depois de eu ter descoberto que ele tem algumas práticas que vão um bocadinho contra os meus valores? Por exemplo, um cantor que eu gosto muito, e esse cantor, percebo que ele foi acusado de assédio, por exemplo. Será que posso continuar a ouvir esse cantor? Eu acho que o caso mais famoso, se calhar, e que é usado para ilustrar este dilema, é o das pinturas do Hitler, do Adolf Hitler, não é? Que quando as pessoas veem pela primeira vez as pinturas do Adolf Hitler que ele fazia muito novo, sem identificação, muitas vezes gostam e gostam dos temas e gostam do traço, e depois quando olha, quem pintou isto foi o Adolf Hitler, há um choque interno muito grande, não é? Que é, eu fico ligado só, neste caso à estética, só àquilo que está aqui produzido, que pode ser uma obra de arte, um poema, uma música, um filme, Woody Allen, ou ligo-me à identidade percebida e aos valores aparentemente praticados pelo autor das coisas. Eu não tenho uma resposta fácil para isso. É a dilema daquela, será que devo mesmo separar o autor da obra? Certo. Não é? Essa separação do autor da obra. Sabes porquê que tu disseste que isso é polémico? Porque este movimento, há um movimento que é muito radical em relação a isto, não é? Do cancel culture. Não, da cancel culture, que é, se tu fizeste alguma coisa que se desvia da moral vigente, então deves ser cancelado em relação a tudo o que fizeste para trás, não me interessa, não é? Mesmo que até tu possas, assim, mas eu na altura que eu fiz estas pinturas, eu ainda não tinha vontade de fazer um ethnical cleansing no mundo inteiro. Não interessa, não é? E este movimento é tão forte e tão radical que só o facto de dizeres que o movimento é radical já é um convite a que tu sejas cancelada, não é? Certo. O simples facto de tu dizeres que
esta questão é polémica ou esta questão é complexa, só o facto de tu chamares complexa à situação já é um convite a que tu própria sejas cancelada, porque se não é óbvio para ti que toda a gente tem que ser cancelada nestas condições, é porque tu também tens que ser cancelada, não é? Bem, isso é uma visão intelectualmente terrível. E que eu acho que é uma grande agressão a nós enquanto seres humanos, porque nós somos complexos e os nossos valores mudam. E às vezes fazemos coisas que não vão sequer de acordo com os nossos... não estão de acordo com os nossos valores agora. E às vezes fazemos coisas que depois percebemos que não fizeram o mesmo sentido. Sim, não é? Aprendemos coisas novas, ganhamos mais consciência. Sim. Não é? Eu tenho exemplos meus da minha parentalidade, por exemplo. No início da caminhada da parentalidade fiz coisas, não é? Já contei isso muitas vezes. Pus a nossa filha de castigo. Queria que ela ficasse a fazer... Mudei a palavra para pausa. Fui muito espertinha, não é? E agora nunca na vida iria fazer isso. E é algo que desaconselho mesmo que se faça. E eu já fiz. E agora? Agora descobri que a Mia fazia... Se calhar esse não é um caso com a intensidade daquilo que tu estás a dizer. Não é, mas é um caso, sim, não é? mas é um caso. Não é? E agora vou descobrir que a Mia fazia time-outs com a filha, então vou cancelá-la. Sabes que eu acredito na... Não quero utilizar a palavra perdão, mas da reconciliação, ou de que nós podemos crescer com pessoas e remediar aquilo que fizemos para trás. Mesmo assim, tenho assim noto que há uma divisão dentro de mim. Não notas que, pensando em alguns casos que se tornaram famosos nos últimos anos... Sim, eu estava a pensar num que é o... como é que ele se chama? O comediante? O Louis C.K. O Louis C.K. Sim. Eu gostava muito de Louis C.K. Achei que e repara que estou a falar no passado. Sim. Achava que o humor dele era inteligente, que levantava questões importantes. O problema foi que levantava questões que ele depois, na vida pessoal, agia ao contrário. Sim. Não é? Sim. O humor dele era inteligente e continua a ser inteligente. Porque há coisas que são... É como tu olhas para uma pintura... Há coisas que são objetivas, não é? As cores que estão a ser utilizadas, o tema que está a ser... Isso é objetivo. Sim, mas eu estava a dizer, a divisão em mim Sim. faz com que eu fale isso no passado. Mas E ao mesmo tempo eu acredito que quem fez um crime que devia ter que assumir responsabilidade por isso, mas que merece ser... merece ter uma vida na mesma, que merece ser respeitado na mesma. Mas não achas que... Agora, claro que isto não é... Tu lançaste essa questão e a resposta que eu tenho é minha, não é uma proposta de devia ser assim para toda a gente, é minha. Aquilo que para mim faz uma grande diferença é quando essa incongruência é exposta ou quando alguém recebe uma acusação de, olha... nós descobrimos tweets teus de há 7 ou 8 anos atrás que parecem ser claramente homofóbicos ou são claramente racistas, ou têm aqui ideias completamente diferentes daquelas que tu defendes agora, ou até podem de alguma forma constituir um crime. Como é que tu lidas com isso agora? E eu acho que para mim, é mais importante a forma como a pessoa lida com isto agora do que propriamente aquilo que aconteceu antes. Sendo que porque se eu simplesmente negar, não assumir responsabilidade, pôr a culpa nos outros, de alguma forma tentar utilizar o meu poder e influência para abafar as coisas, não é? Deixar que os meus advogados tratem disso e eu fico caladinho e tento meter um dinheiro por fora, não é? Isso para mim é mais revelador de quais são os meus valores agora, não é? Como é que eu lido com o facto de aparecer um texto agora a dizer mas há 10 anos atrás tu escreveste isto e é uma coisa claramente racista. Como é que eu lido com isto? Faço de conta? Arranjo desculpas? Ignoro? Ou confronto isto? Ou assumo, explico. Assumo, mostro o que é que eu mudei, Yeah. porque é que isto já não faz sentido para mim. Ou por outro lado assumo e digo sim, exato, é isso que eu penso. Não é? Como é que eu lido com isso? Eu acho que é mais isso do que outra coisa que me faz... que tu avalias
o agora. Sim. Mesmo. Sim. Olha... Até lá no caso do Louis C.K. foi interessante, né? Porque eu li o comunicado dele depois das acusações terem saído, onde ele admitiu que tinha feito aquelas coisas e que e eu li aquilo e senti ele assumiu a responsabilidade. Eu senti que ele assumiu a responsabilidade, mas foi totalmente ignorado. Tipo... Ele, para quem se interessa por isso, o Louis C.K. foi exposto no auge do movimento Me Too. E até por comparação com muitas outras pessoas, especialmente homens, que foram expostos e que recorreram a todo o tipo de expedientes para se safarem, não assumindo responsabilidade por nada. Mesmo. Ele assumiu totalmente a responsabilidade e mais, ele mostrou ter uma clara noção do impacto das ações dele. Sim. Só que ainda assim ele foi cancelled. Não é? Ele foi cancelled nos Estados Unidos, foi cancelled, ele depois já voltou, ele já esteve aqui em Portugal a fazer espetáculos, só que ele passou de ser um comediante de primeiríssima linha para a terceira ou quarta divisão. Não é? E eu digo, isso para mim é difícil, porque eu sou assumidamente feminista e as questões tinham a ver com abusos, né? Mas eu gosto dessa do teu barómetro que tu utilizas, né? Seria um pouco incongruente não aceitar a possibilidade de a pessoa se arrepender, de assumir a responsabilidade, de ser perdoado. Sim, às vezes nem é um arrepender de pois é, eu fiz mal, mas às vezes até olha, eu nem tinha, até estarmos a ter esta conversa, agora percebo. Eu agora entendo, ou agora entendo que há alguma coisa que eu ainda não entendo. É eu começar um processo. Conta-me mais. Sim. E estou genuinamente interessado em aprender isto. Em vez de saltar logo para negar, justificar. Sim. Sabes que eu, como é óbvio, às vezes ponho-me a pensar nisto, não é? Nós não somos propriamente figuras públicas de primeira linha, não é? E, no entanto, há muitas pessoas que nos conhecem. Eu às vezes ponho-me a pensar o que é que seria, porque a primeira resposta que as pessoas dão muitas vezes é isso não é verdade, isso é inventado, isso é fake, não é? Que é uma forma de saltar e às vezes pode ser mesmo fake. Sim, claro. Sim. Mas às vezes ponho-me a pensar em qual é a forma mais consciente de lidar com uma acusação deste género. Sendo que se calhar agora estou a saltar aqui um bocado ao teu tema, porque o teu tema era mais se deveríamos ou não continuar a apreciar obras e o trabalho não é? De pessoas. Eu percebo que para mim fica difícil, por exemplo, quando uma coisa que a mim me perturba muito é quando eu descubro que uma pessoa está a mentir de forma deliberada. Estou a mentir porque tiro vantagem com essa mentira. É difícil depois pegar no, sei lá, se é um autor, se é pegar no resto do trabalho e dizer, mas isto que a pessoa está a dizer, será que não é uma coisa do mesmo género? Será que não está também aqui a inventar? Isso afeta muito. Agora, se for alguém que fez uma peça de música, que fez um quadro, não é? Tu olhas e dizes, será que devia ser assim com tudo, não é? Por exemplo, vais na estrada, não é? E dizes assim, não, mas eu descobri que o calceteiro que fez aqui este pedaço da estrada que era racista, então não posso... Não vou andar nesta estrada. Não vou andar na estrada, não vou utilizá-la, não é? Sim. Eu não tenho resposta, mas é uma discussão interessante. Eu também não tenho resposta. Um dia podemos fazer um episódio só sobre isto, ir mais fundo nisto, quem sabe... E duvido que saiamos da discussão com uma resposta clara. Ou assim. Sim, porque também acho que depende de situação para situação, imagino. Sim. Queres a terceira pergunta? Quero. Que não tem nada a ver com as outras. Tu disseste que elas iam ser aleatórias. Sim. Então, será que vivemos uma vida mais feliz se formos menos críticos? Menos críticos de quê? No geral. Sim. Será que somos mais felizes se formos menos críticos? Eu acho que há aí coisas diferentes, não é? Porque isso que estás a chamar de crítica pode ter naturezas diferentes e fins diferentes. Porque tu podes ser, por exemplo, muito autocrítico numa ótica de
de crescimento pessoal. Que é, eu sou crítico em relação às coisas que eu acho que consigo melhorar. Eu acho que também aqui crítico tem a ver com as exigências que colocamos nas pessoas, nas instituições, no trabalho, na vida. Se for em relação a isso, a resposta é claramente sim. Sim. Podemos ser mais felizes se não formos tão críticos. Sobretudo quando essa crítica não tem... Quando são mais histórias do que um pensamento mais lógico. E não tem nenhum efeito prático. Eu posso ligar a televisão e criticar tudo o que eu vejo na televisão. Certo. Este filme está mal feito, este gajo não sabe cantar, este tipo não sabe marcar golos. E depois ponho-me no carro E critico o trânsito e as pessoas... Depois chego à escola dos meus filhos e critico as pessoas que trabalham lá, depois vou para o trabalho e critico as pessoas também. Só que o que é que melhorou na minha vida com essa crítica? Nada. Porque é diferente de... Por isso é que eu estava a propor. Quando é autocrítica, desde que seja uma autocrítica, que é o primeiro passo para a melhoria. Não é? Eu lembro-me quando há uns anos nas formações que eu dou em empresas, utilizava muito o conceito do double think, que é um conceito de pensamento paralelo, onde tu vais colocando a tua atenção alternadamente em o que é que está mal, o que é que está mal, neste caso era dentro da empresa, o que é que está mal, e a seguir perguntas como é que podemos melhorar isto. Depois, o que é que está mal, como é que podemos melhorar isto? O que é que está mal, como é que podemos melhorar isto? Que é aqui que nasce aquilo que nós chamamos do pensamento crítico otimista, não é? Que é, eu critico para a seguir, de uma forma otimista, reunir recursos para melhorar. Aí sim ficas mais feliz. Aí podes... Eu não sei se ficas mais feliz, mas pelo menos podes melhorar certas condições na tua vida, não é? Agora, se for a crítica pela crítica... Isso não te vai trazer mais felicidade, pelo contrário, só traz desgaste. Porque às vezes diz-se, não é, que feliz é aquele que vive na ignorância. Às vezes, quando somos ignorantes, somos mais felizes. Eu não estou a afirmar, é mais Sim. comenta. Nós somos sempre ignorantes em relação a algumas coisas. Eu às vezes ouço isso, as pessoas dizem, mais valia não saber. Só que eu acho que... felicidade não é isso. Felicidade é diferente de ignorância. Porque felicidade é um estado consciente. Né? Portanto, não é igual eu fazer as coisas de forma totalmente inconsciente, porque não sei sequer, ou fazer as coisas de forma consciente. Isto vai-me conduzir a outro tipo de estados. E aquilo a que eu chamo de felicidade depende do meu nível de consciência. E depende da minha forma de me relacionar com aquilo, com o meu contexto, não é? Sim. E eu posso... gostei disso que estava a dizer, uma crítica otimista. Não quer dizer que eu vou sempre querer arranjar soluções para tudo. Mas há uma crítica que fica em ti, não é? Que corrói, que tu depois acontece aquilo, chegas a casa e estou a utilizar tu, não estou a falar de ti, não é? E há outro que é só, que é muito passageiro. E que é o início de alguma coisa, porque nós podemos até ter um pensamento muito positivo e muito otimista, e isto em si pode não nos conduzir a estados verdadeiros de felicidade, porque nunca chegamos a reparar em coisas que podem ser melhoradas, não é? Porque sem este reparar primeiro em alguma coisa que pode ser melhorada, onde é que se inicia o processo de melhoria contínua, não é? Utilizando aquela velha metáfora que eu utilizo para o coaching, o ponto A, sítio onde estás, e o ponto B, sítio onde queres estar. O coaching começa nesta noção de que há aqui uma distância entre o ponto A e o ponto B. Eu posso aceitar o ponto A e também posso aceitar que há aqui alguma coisa que eu gostava que fosse diferente ou melhor. E portanto, isto é uma pequena... que pode conter uma pequena crítica inicialmente, ou uma crítica ao sítio onde eu estou. Okay? Só que se for só criticar por criticar, para a seguir ficar no mesmo sítio, eu acho que este é o problema, é que nós muitas vezes criticamos, por exemplo, criticamos muito os outros, e às vezes ou criticamos sem nenhum ato de comunicação, fico a criticar, ou critico só perante terceiros, aquele gajo, não sei o quê. Ou então, quando falamos com a pessoa, somos tão críticos que criamos muita resistência e a pessoa não chega a aprender nada connosco. É diferente fazer isso comigo e em relação a coisas que eu posso mudar, desde que depois ponha a minha atenção. Ou seja, nós achamos que não podemos afirmar que somos mais felizes quando somos menos críticos. Acho que não podemos fazer essa afirmação. Não.
posição oficial do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Yeah. Queres continuar para a última pergunta? Vamos para a Temos quarta. tempo? Vamos para a quarta. Esta é interessante. Sim, as outras também eram. Nós hoje em dia comunicamos mais do que nunca por causa dos smartphones e por aí fora. Isso significa que temos mais a dizer uns aos outros? Significa que é mais fácil dizer. E que é mais fácil dizer o que temos a dizer. É mais fácil dizer o que temos a dizer. Mas eu até fico ali Mas na temos primeira. mas temos mais coisas a dizer ou temos as mesmas coisas a dizer que tínhamos antes? Sim, mas eu também tenho mais uma pergunta. Será que comunicamos realmente mais do que comunicávamos? Ou comunicamos mais em quantidade, mas comunicamos mais em conteúdo, em substrato, em... Pois, Não é? mas eu mesmo em quantidade eu também não sei, que eu tenho Não, eu comunico mais agora do que comunicava antes. Eu às vezes chego ao final do dia e digo assim, eu comuniquei hoje diretamente 1 para 1 por causa das mensagens do Instagram e do WhatsApp. E eu comuniquei com mais pessoas 1 para 1 certo. do que eu antes comunicava se calhar no mês inteiro. Ou mais. Pois. Mas eu falava muito mais ao telefone. Eu estava a pensar, na minha adolescência, eu estava todo dia na escola a falar com amigas e não sei o quê. Chegava a casa, comia qualquer coisa, depois ligava a minha melhor amiga e nós podíamos estar 1 hora ou mais ao telefone. Sim. E depois se calhar ia lá também e falávamos ainda mais. Sim. Não é? Eu não acho que tenho mais a dizer. Também não sei se eu estou a comunicar mais por escrito. Eu acho que eu estou a especular com base na minha realidade. Pode ser diferente, não é? A minha realidade é aquilo que eu vejo, as pessoas a comunicar comigo, eu a comunicar com elas e outras pessoas que me falam sobre este tema. Eu acho que nós comunicamos, se calhar, com mais pessoas, mas muita desta comunicação é muito curta, é muito rápida. E muito pouco profunda. E muito pouco profunda. Até porque muitas pessoas têm grande dificuldade em comunicar por escrito, em comunicar bem por escrito, não é? Porque comunicam por escrito. Se calhar comunicamos mais porque não nos conseguimos explicar muito bem e depois há muitas histórias pelo meio e vamos assim, tipo ping-pong. Não sei se é isso, mas acho que é... Quando nós estamos a comunicar 1 para 1, como nós estamos a fazer agora, nós os dois, né? Estamos aqui sentados, eu estou a olhar para ti, estás a olhar para mim e demos aqui um certo tempo a explorar estas questões. Né? Não é a mesma coisa que tu mandares isto numa mensagem do WhatsApp a dizer, olha, achas que nós agora comunicamos mais ou menos? E eu se calhar vou-te responder, acho que comunicamos mais. Pronto. Explica melhor. Não é? Vai ser uma conversa que pode não ter tanto espaço. Tu aqui consegues perceber se eu te estou realmente a prestar atenção e eu consigo-me ter aqui um tempo a parar porque não estou a fazer mais nada e conectar-me realmente com a questão. Se calhar estava-te a mandar uma mensagem enquanto no meio de uma conversa com outra pessoa ou no meio de um conjunto de tarefas ou com o computador ligado à frente. Eu acho que nós se calhar comunicamos mais em quantidade, mas podemos não comunicar mais em qualidade. Eu te diria que não estamos a comunicar mais, mas damos mais informação. Talvez, que não é a mesma coisa, que não é? não é bem a mesma coisa. Temos mais informação. Aquilo que, acho que da outra vez que falamos, desta questão do diálogo, eu não sinto que há mais diálogo. Pode eventualmente haver mais informação e eventualmente mais comunicação, não mais diálogo. Eu acho que havia mais, para mim, aquilo que eu vejo, aquilo que ouço as pessoas dizerem, eu acho que é capaz de ter havido mais diálogo antes. Tá bem. Agora, é espetacular poderes comunicar de forma instantânea, incluindo, utilizando imagem com uma pessoa, não é? Há uns anos atrás isto era ficção científica. Sim. E imagina aquilo que passamos este ano e meio, 2 anos, sem essa possibilidade. Já vemos as consequências que vemos. E se não fosse isso, então... Nós propomos muitas vezes que tudo começa na intenção, não é? Na definição clara de uma intenção. Aquilo que eu noto é que eu às vezes tenho conversas ligando a câmara, no WhatsApp ou no Zoom. Podem ser conversas profissionais, nomeadamente quando estou a fazer coaching ou quando estou a fazer uma aula com um grupo de alunos, que acho que são conversas em que a comunicação é muito cuidada, é muito atenta, é muito presente. Muito intencional. É muito intencional. Né? Agora, tem outros momentos
em que a conversa é muito rápida, é muito superficial, é muito de manter contacto. E também tenho momentos em que posso estar a trocar mensagens escritas com alguém e eu estar totalmente presente e às vezes até chegar ao fim e dizer que engraçado, eu escrevi 2 ou 3 frases, mas isto veio de um sítio de diálogo interno primeiro, porque tenho aqui uma oportunidade de cuidar das palavras. De cuidar das palavras, porque às vezes nós, não é? Eu gosto dessa possibilidade. Se alguém me fizer, sei lá, estou numa mesa de café, alguém faz uma pergunta, nós estamos ali em conversa, às vezes seria um bocado estranho eu ficar 3 minutos calado, a pensar, ou a tomar notas, a organizar os pensamentos e dizer assim, ok, agora já estou pronto para responder. Mas às vezes é isso que nós fazemos por escrita. Às vezes eu recebo perguntas e digo assim, ok, e fico a refletir sobre aquilo e depois a resposta é bastante refletida. Não comunicamos mais, mas temos mais possibilidades de comunicação. Opa, temos possibilidades espetaculares, mesmo espetaculares. Podemos mandar um áudio, podemos mandar um vídeo, podemos mandar texto. Pá, isto não temos mais a dizer, mas temos mais formas de dizer o que temos para dizer. Certo, isto é espetacular. E como em tudo, podemos utilizar estes meios para comunicar pior ou para comunicar melhor, não é? Podemos usar estes meios para tornar as nossas relações mais afastadas ou para as tornar mais próximas. É por isso que aqui o definir a intenção é tão importante. Qual é a minha intenção ao enviar esta mensagem? Qual é a minha intenção ao comunicar desta forma, por este meio, neste momento? Acho que podemos ter... Olha, eu, por exemplo, uma forma de comunicação que é muito de um para todos, que eu utilizo quase todos os dias do ano, é escrever os meus posts no Instagram e no Facebook, que não são preparados, eu escrevo sempre na hora, não é? É aquilo em que eu estou a pensar, é uma ideia que eu tenho, é um tema que está na minha cabeça, e eu escrevo na hora e normalmente tiro ali uns minutos. Tu fazes a mesma coisa. Mesmo aqui em casa, às vezes, não, agora não, que a mamãe está a escrever um post. Mamãe ou o papai. Porque são ali, podem ser 2, 3 minutos, mas em que tu estás a escrever de uma forma muito deliberada, estás a cuidar muito daquilo que queres comunicar e aprendes imenso a fazer isso também, não é? Antes não tinhas esta possibilidade, ou, quer dizer, depois já na era da internet, se calhar escrevias um blog post. Ou uma newsletter. Sim, antes escrevias no teu diário, não era? Que em princípio não era para ninguém ler. Não é? Não temos mais a dizer. Não é? No fundo, temos em termos de meios de comunicação, estamos muito bem servidos hoje em dia. Estamos muito bem servidos. E acho que às vezes se demoniza estas possibilidades. Diz-se, agora com a internet, ou com as redes sociais, ou com o YouTube. Isso são só meios. Isso são só meios. O que interessa é qual é a nossa intenção e qual é a nossa prática. Pois é. E a partir daí é que nós vamos conseguir criar o impacto que queremos criar com a comunicação. E só porque nós temos um podcast não quer dizer que temos mais a dizer do que sem um podcast. Certo. Temos aí o podcast para partilhar com mais pessoas as nossas conversas. Certo. Aliás, foi assim que começou, não é? As conversas que nós gravamos todas as semanas no podcast, elas já aconteciam antes. Exato. E elas continuam a acontecer fora do podcast. Sim, nós poderíamos gravar mais não sei quantos episódios por semana, não é? Sim, exceto quando não estamos juntos, eu acho que podíamos gravar um episódio todos os dias, porque todos os dias há conversas de desenvolvimento pessoal. Conversas interessantes, Sim. Olha, o que é que achaste das random questions? Eu gostei das random questions, sim. Não me vais chatear agora? Pelo contrário, fiquei com vontade de arranjar 4 random questions para ti, sendo que quem sabe se isso não é o tema do próximo episódio e quem sabe se eu não vou escalar um bocado a dificuldade das Olha, perguntas. mas podemos pedir ajuda então. Quem tem perguntas deste género, random, que achem que possa ser interessante nós discutirmos, enviem-nos então. Vamos abrir uma caixinha no grupo do Telegram do Podcast IVM. Sim. Para quem ainda não faz parte, é só ir ao Telegram e procurar Podcast IVM e aderir. E também podemos criar uma caixinha nas redes sociais do podcast para perguntas de desenvolvimento pessoal random. Aleatórias, é o que se diz. Aleatórias, sobre o que vocês quiserem, sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre sexo, sobre religião, sobre espiritualidade, sobre o que fizer sentido e nós discutimos isto aqui depois nas nossas conversas semanais. Sim? Boa. Parece bem? Parece-me bem. Boa. Parece-me bem. Sim, eu gostei desta conversa, obrigada. Eu também gostei muito, obrigado, Mia.